Olá, boa noite. Estamos começando nesta semana um novo painel ASFOC, o painel de debate sobre ciência, sobre saúde, sobre educação, políticas de Estado, interesses públicos do momento que você está acostumado a assistir, uma realização da ASFOC, Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, que está em todo o Brasil, sempre trazendo um tema de momento, trazendo personalidades, gente que pode oferecer uma leitura a respeito dos fatos da semana, do ponto de vista de alguns estados também. E hoje o nosso tema é Desafios da Ciência, um debate sobre saúde e educação pública. Nunca os serviços públicos, tanto, especialmente, claro, a saúde, mas também a educação, que está no momento de impasse, hoje fazem parte dos meios de comunicação, estão sendo debatidos, estão sendo protagonistas, né? Ninguém mais discute que a saúde pública, no momento, é a grande protagonista. Todo mundo, independente do que pensa do tamanho do Estado, está vendo a fundamental importância e relevância da saúde pública. Hoje, os nossos convidados são a deputada federal Margarida Salomão, deputada do PT de Minas Gerais. Bem-vinda, deputada Margarida. Muito obrigada, Sérgio. Aqui também conosco agora uma deputada estadual, a Beatriz Cerqueira, pelo PT de Minas Gerais, que é presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas. Bem-vinda. Muito obrigada, Sérgio. Também cumprimento a querida deputada Margarida Salomão, a Michele, o Paulinho e agradeço a oportunidade do debate. E aqui também sempre nossos anfitriões e debatedores, né? A Michele, que é a vice-presidente das FOC, aqui presente. Bem-vinda, Michele. Obrigada, boa noite, Sérgio, boa noite aos deputados Margarida e Beatriz, boa noite, Paulinho, boa noite a todos e todas e todos que estão nos assistindo. Ok, obrigado. E agora o nosso também anfitrião, que daqui a pouco já passo as boas-vindas, passo a palavra para ele, das boas-vindas, que é o Paulo Garrido, presidente das FOC, Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. Boa noite, Paulo. Boa noite a todas e todos, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz. Agradecer, parabenizar, é uma honra e um desafio ter aqui hoje a deputada federal Margarida Salomão, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, essas duas que em seus mandatos, em suas atuações, nos orgulham, nos honram, representam o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz, foram indicações, sugestões da coordenação regional em Minas Gerais, e aí cumprimento também as coordenadoras, uma coordenação sindical 100% mulheres, né? Fabiola, Fernanda, quero agradecer também pela indicação e pelos esforços, e a diretora também do Instituto René Rachou, em Belo Horizonte, Fiocruz, Minas, Zélia Profeta, que também tem tido uma atuação muito republicana e no nosso Conselho Deliberativo da Fiocruz. E, nesse sentido, quero também deixar uma mensagem, abrir com uma mensagem, pedindo aos internautas, a quem estiver participando, à nossa base, a quem estiver participando também a nível nacional, para curtir, comentar, compartilhar esse evento. O sindicato está disponibilizando também depois, e vamos seguir aqui no debate, tem muitas questões, muita coisa para ouvir, queremos aqui falar sobre o desmonte do Estado brasileiro em curso, a realidade. Hoje mesmo saio de uma reunião em que a gente estava discutindo uma proposta de reforma administrativa que está sendo capitaneada pelo Partido Novo, que estão se organizando e que certamente não é uma proposta para melhorar os serviços públicos de qualidade prestados à população. Isso no Congresso Nacional. E temos acompanhado também, e aí Minas, o mandato aí da deputada Beatriz Cerqueira, o conjunto de questões, né, da reforma administrativa, previdenciária, sindical, que certamente são muito nocivas a um Estado brasileiro inclusivo, a um projeto de nação inclusivo, no momento de uma pandemia. E a pandemia, aí também a realidade da pandemia nos estados e no município. Hoje, Minas Gerais e Belo Horizonte, o desempenho
como está a situação, a gente tem acompanhado também, mas aí o desempenho do governador Zema, do prefeito Calil, as contradições, enfim, um debate sobre educação, ciência, tecnologia, saúde pública, nessa conjuntura de profundo retrocesso e desmonte, autoritarismo no nosso país. Muito obrigado. Justamente, talvez acredito que possa ser aí a inspiração inicial para as palavras, primeiro da deputada Margarida Salomão e depois da deputada Beatriz Cerqueira, a respeito justamente no momento que talvez nas últimas décadas nunca tanto se esperou tanto dos serviços públicos, no momento em que eles vinham justamente sendo relativizados, debatido até a redução da participação do Estado neles, né? Esse é um ponto que eu gostaria que abordasse. E o outro, claro, também dá um viés de Minas Gerais, que hoje a situação dos estados está bem diferente, a realidade de cada um. Tem alguns, às vezes, que estão abrindo, né, relaxando, tem outros que estão fechando, né? É uma situação bastante diferente em cada estado aí, em relação à questão do coronavírus. Então, eu gostaria de uma leitura de como é que está essa questão do Covid, mas também essa leitura sobre a questão dos serviços públicos neste momento, né? De tanta expectativa, tanta demanda, mas, ao mesmo tempo, que vinham no processo de esvaziamento. Deputada Margarida. Olá, Sérgio. Eu quero cumprimentar agora a Bia, querida deputada do Estado de Minas Gerais, deputada estadual. Queria saudar também o Paulinho, nosso anfitrião, junto com a Michele. Mandar um grande abraço para a Zélia, com quem a gente tem estado tantas vezes, a Fabíola. Todo mundo. Se eu ficar falando só os nomes aqui, eu vou gastar o meu tempo todo. Queria dizer a vocês que, além do Covid, nós enfrentamos uma outra praga, que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro chegou ao requinte de nós, nesse momento, em que enfrentamos esses milhares de mortes, muitas das quais desnecessárias, esse processo brutal de contaminação que alcança o Brasil inteiro. Nós não temos ministro da Saúde, nós temos um interino. E no caso da educação, nós não temos nem ministro, porque depois que aquela catástrofe, que era o Weintraub, fugiu do Brasil, desde então tem havido tentativas também todas desastrosas, de tal modo que, nesse momento, duas áreas importantíssimas, a da saúde, por razões óbvias, a emergência sanitária, mas a educação também, eu quero lembrar que, nesse momento, no Brasil, na ordem de 70 milhões de pessoas estão afetadas pelo que eu estou chamando de emergência educacional. A suspensão das aulas nas redes públicas e privadas praticamente foi nas escolas que aconteceu algum lockdown para valer no Brasil. Se você contar o número de estudantes, o número de trabalhadores de educação, você chega a 1/3 da população brasileira. Então, esse é um momento em que nós devemos também considerar a gravidade desse processo. E aí, veja você estava falando agora mesmo, Sérgio, da maneira como é que se desvaloriza o serviço público, e é fato que nós, lá na Câmara, tendo lutado duramente contra a destruição dos direitos trabalhistas dos trabalhadores do setor privado, nós estamos agora aguardando que eles juntem forças para fazer um ataque frontal ao serviço público. Então, é uma situação dura essa que nós estamos vivendo, e só para exemplificar, hoje eu li uma manchete de jornal assim: apagão da educação no sistema público, por conta do ensino remoto, da suspensão das aulas, essa coisa toda. Aí eu vou dizer a vocês agora, como professor, não tem apagão do sistema público, tem apagão da educação. Porque mesmo a educação privada, tendo recorrido a meios suplementares, até porque as crianças, os jovens matriculados dispõem de condições econômicas geralmente melhores, o fato é que nós
não temos no Brasil uma experiência consolidada de educação remota ou de educação híbrida. Então, os especialistas, as análises nos mostram que nós estamos enfrentando um problema gravíssimo, que só será superado, inclusive, com a injeção de mais recursos na área da educação. Há um projeto na Câmara, nesse momento, para acrescentar 31 bilhões de reais para serem repassados a estados e municípios no sentido de ofertar condições melhores, que eu, inclusive, quero lhes dizer agora da minha experiência profissional. Nós precisaremos de mais trabalhadores, porque como vamos ter que trabalhar presencialmente com turmas menores, com atendimento individualizado a meninos e meninas que sofreram esse processo aí da pandemia, eu quero dizer que nós vamos precisar não de menos trabalhadores, nós precisaremos de mais trabalhadoras, na verdade, porque 80% da força de trabalho é constituída por mulheres. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente grave e é importante que a gente faça esse debate aqui para compartilhar o nosso conhecimento e as nossas preocupações. Ok, obrigado, deputada. Passar agora a palavra para a deputada estadual Beatriz Cerqueira, fazer seus comentários iniciais. Bem, primeiro, mais uma vez agradecer pela gentileza do convite. Nós avisávamos em 2016, quando lutamos contra a aprovação da PEC 241, aquela que congelaria todos os investimentos por 20 anos, que o Brasil precisava de investimentos nas áreas sociais, na área da saúde e da educação. Então, em certa medida, as consequências daquilo votado em 2016, o povo sofre agora, porque nós não tivemos o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, ao contrário, nós tivemos cada vez mais o seu sucateamento. Então, eu queria fazer esse recorte, lembrando de uma luta anterior, de um contexto que nos traz até aqui. 2019 foi um ano em que nós lutamos muito contra os ataques feitos pelo governo federal, e em Minas não foi muito diferente, às nossas instituições públicas de pesquisa. E são elas, as nossas universidades públicas, que hoje dão respostas à população. No caso de Minas Gerais nesse momento fracassa em relação ao enfrentamento da pandemia, porque nós não tivemos do governador a liderança necessária para o correto diagnóstico. Toda vez que nós cobramos testagem, eles afirmam que a curiosidade, que é desnecessário, que o vírus precisa circular. O governador disse que o vírus precisava viajar, numa fala completamente deslocada da realidade do enfrentamento de uma pandemia. A Minas Gerais fracassa porque não fortaleceu o Sistema Único de Saúde. Que, por sermos polos regionais, a população enfrenta dificuldades de ter acesso a procedimentos, porque não os tem em todos os seus municípios. Fracassa porque nós não tivemos, de novo, a liderança do governador para articular os 853 municípios no enfrentamento a essa pandemia. Ao contrário, o governador deixou cada prefeito fazer da sua forma, não coordenando ações. Tem um hospital de campanha aqui em Belo Horizonte construído que não atende às complexidades que nós precisaríamos, que é o grande gargalo nesse momento, mas que também ele não está aberto. O governador, então, fracassa quando ele não lidera a população na necessidade de um distanciamento, do isolamento social, nos momentos anteriores aos dados que hoje nós apresentamos no Estado, que são mais de 1.100 pessoas que perderam a vida, e todo o debate ele vai na mesma perspectiva do governo federal, de um debate ali associado sempre à economia, como se a defesa da vida fosse contraditória à defesa da economia. Então, em Minas, a gente vive uma situação bastante preocupante, não tem fortalecimento das instituições públicas de pesquisa. Ao contrário, em 2019, a FAPEMIG sofreu a sua pior redução
de orçamento, que foi em torno de 40% de investimento, na verdade. Foi a primeira vez que nós tivemos cortes das bolsas de pesquisa, o que é uma situação extremamente grave. E em 2020, esse fortalecimento das nossas instituições de pesquisa não aconteceram, não teve um planejamento. E agora nós ficamos nas consequências e sempre buscando ver o que é possível fazer. Nós já deveríamos ter no Estado uma gestão pública de todos os leitos disponíveis, e nós não temos, né? Como o Conselho Nacional de Saúde recomendou uma gestão pública, porque a situação é excepcional e exige que o poder público atue. Nós não temos. E para acrescentar toda essa situação que nós já enfrentamos, os servidores públicos foram eleitos como os grandes inimigos. No meio de uma pandemia, o governador Romeu Zema encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar e uma PEC, pasmem, mudar a Constituição no meio de uma pandemia sem a efetiva participação popular na Assembleia Legislativa. É nesse momento que nós nos encontramos. Então, os ataques aos serviços públicos aqui no Estado, eles permanecem, sob a justificativa de combater privilégios. Sempre são colocados dados que são irreais, que não correspondem à realidade. Pode corresponder a uma exceção, mas não corresponde à realidade de baixíssimos salários dos servidores públicos, e ainda assim o governo sustenta um discurso de combate a um privilégio, a situações de distorções que elas não existem. Então, há um desrespeito e há um processo, de fato, de ataque aos servidores públicos e, portanto, aos serviços públicos, enquanto estes estão enfrentando a pandemia, seja na área da saúde, seja cumprindo outras tarefas, fazendo a máquina do Estado andar, seja a educação, que várias atividades têm acontecido, várias ações presencialmente, e, portanto, várias pessoas da categoria já contaminadas pelo novo coronavírus. Então, é uma situação realmente preocupante. No momento que nós deveríamos fortalecer os serviços públicos, é o momento que o governador tem uma atitude que ela é muito simbólica, uma reforma administrativa, sindical, que essa parte não continuou em tramitação nesse momento, mas uma grande reforma previdenciária, aumentando o tempo das pessoas e atacando uma série de direitos importantes conquistados e, fundamentalmente, mudar a Constituição durante uma pandemia. Esse é o nosso cenário aqui no Estado e é contra esse cenário que nós atuamos nesse momento. Deputada Margarida, no momento que justamente o público deseja serviços públicos, eficiência, entrega de serviços públicos, o que pode ser melhorado no atendimento da saúde no momento, ou na questão da educação, diante de alguns impasses, justamente neste momento não há um canal do governo com os servidores, porque o ataque aos servidores é contínuo, né? Então, seria um momento que qualquer tipo de diálogo ajudaria, né, e se construir alguma coisa a mais com o que temos no momento, mas virou impossível pela ausência de diálogo e pelo ataque contínuo, mesmo nesse momento que os servidores públicos são essenciais. Não há diálogo, há destruição. Vamos lembrar que quando o Congresso, por sua iniciativa, trabalhou para transferir recursos adicionais aos estados e aos municípios, considerando a realidade da paralisia da área econômica, a crise grave, a perda de recursos fiscais, nesse mesmo diploma legal, o governo incluiu o quê? A condição chantagem. Só votaria a transferência de mais recursos para estados e municípios sob a condição de congelar os salários dos trabalhadores. O Congresso derrotou essa proposta do governo. Está posto. Então, não é uma ilação, alguma coisa que nós estejamos imaginando. Não. Foi feito isso. O Congresso derrotou, na Câmara e no Senado, o congelamento dos salários. O que faz o presidente da República? Veta. Então, agora, a nossa próxima tarefa é derrubar esse veto que congela impede aumentos salariais, mas não são aumentos, não. Impede, por exemplo, progressões funcionais. Progressões funcionais estão proibidas no plano federal. Então, nós vamos derrubar esse veto. Mas isso mostra essa hostilidade. Ontem ainda,
o ministro Guedes, que hoje é uma pessoa sem nenhuma credibilidade, porque tudo que ele falou que aconteceria na vida econômica, mediante a destruição que ocorreu dos direitos dos trabalhadores, então, como nada deu certo, eu acho que ele perdeu a condição de propor ou de defender, seja lá o que for. Mas ainda ontem, ele deu uma entrevista numa rede televisiva de grande audiência, dizendo que a salvação será uma reforma administrativa também, Beatriz. Uma reforma administrativa, que, na verdade, nada mais é do que a supressão dos direitos dos trabalhadores públicos. Isso em plena pandemia, como vocês mesmos disseram. Nesse momento em que as pessoas estão se socorrendo do serviço público na sua grande aflição, nesse momento, esses negacionistas, esses terraplanistas, persistem dizendo que é necessário reduzir o Estado, é necessário reduzir o salário dos trabalhadores. Aí temos como corifeus dessa idiotice os parlamentares do Partido Novo, que, de novo, nada tem, mas que acreditam que, através de uma reforma liberal, uma grande reforma liberal, que aí sim nós encontraremos a salvação. É uma coisa lastimável que, num momento tão grave, nós tenhamos que enfrentar pessoas que se furtam de entender a realidade. Eu digo isso porque mesmo economistas de outro campo econômico, que não são aqueles cuja ideologia comunga das nossas crenças, estão a dizer, nesse momento precisa de Estado, o Estado precisa gastar, a União precisa, se for o caso, até emitir moeda para fazer toda a injeção de recursos necessários. E eles, por dogmatismo, por absoluta insensibilidade social, persistem fazendo esse ataque sem tréguas ao serviço público. Por outro lado, uma provocação para a deputada Beatriz e também para o Paulo e para a Michele. Nessa hora, né, apesar desses ataques, de escassez de recursos, verbas, planejamento, mobilização, né, dos recursos da energia para o combate ao Covid e também para a reorganização dos serviços públicos como da educação, é importante estruturas públicas passarem um recado para a sociedade fazendo a sua parte, né? Porque, de uma forma ou de outra, por exemplo, essa semana, hoje, inclusive, muitos assuntos da mídia vêm a respeito da questão da vacina. Da vacina se conta com a Fiocruz, né? Muito nessa hora. E, então, é importante também que essas estruturas públicas, né, as próprias universidades federais e outras áreas, continuem, de uma maneira ou de outra, formulando, fazendo a sua parte, que me parece que é um recado importante que deve ser passado para a sociedade agora, porque a seriedade está aí, né? O planejamento dentro da sua área, a capacidade de saídas, está por aí, né, deputada Beatriz? Sim, Sérgio. Em 2019, como presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, eu procurei exatamente cumprir essa parte da ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa, além, evidentemente, da luta na educação. Nós começamos um trabalho que eu me encantei muito, que foi fazer visitas técnicas, que é quando a comissão sai do espaço físico da Assembleia e vai a algum lugar. No caso, nós iniciamos um processo de visita às instituições de pesquisa. A Fiocruz foi a primeira desse processo. E é fantástico, porque nós pudemos divulgar um trabalho das nossas instituições. Depois, a FUNED também recebeu a nossa visita, a Escola de Saúde Pública também. Então, foi um processo que nós buscamos fazer isso, demonstrar, né? Porque além da denúncia, além da resistência, nós precisamos anunciar o que de bom é feito, apesar dos governos que aí estão. Então, a valorização das nossas instituições de pesquisa, a Fiocruz foi homenageada em 2019 pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, exatamente dentro dessa ação propositiva.
para além desse processo de denúncia, de resistência, de proposição, de demonstrar à população a importância dessas instituições. E com isso, quando a gente demonstra, as pessoas têm esse sentimento de pertencimento, né, da importância daquela instituição. E quando isso acontece, as pessoas passam a defendê-la. Então, acho que esse é um caminho importante no momento que nós vivenciamos de você ter um presidente da República que diz que ele veio para destruir, né, e é exatamente o que ele está fazendo, na medida em que a gente demonstra a importância das instituições, a importância das universidades nesse processo. E a pandemia nos trouxe algumas lições. Ninguém sai de uma pandemia sozinho. É preciso um processo muito coletivo, é um processo coletivo que impede também, né, além de toda a responsabilização do poder público, mas é sempre um processo coletivo que fará esse enfrentamento e as nossas instituições, porque só as instituições públicas têm dado respostas, orientações, pesquisas em relação à pandemia. Eu gostaria de acrescentar um outro aspecto dentro do que a deputada Margarida Salomão comentava, que é uma característica de governos autoritários, sabe, Michele, Paulo, que é o que eu sinto que eu avalio, que é o que nós enfrentamos aqui no Estado. São governos que não conversam com a sociedade, né? São governos que não dialogam, são governos que não suportam contraditório, são governos que não suportam a diversidade, e, portanto, fazem sempre processos de jogar um poder contra o outro, né, jogar a população contra, na verdade, a população contra os demais poderes, como se o grande salvador fosse aqueles que negam a política, e essa negação da política está levando o Brasil para as consequências, como nós temos não só o número de pessoas contaminadas, mas o número de pessoas mortas nessa pandemia e tantas famílias enlutadas. Então, lutar pelo resgate da essencialidade da política na vida das pessoas, eu acho que também se torna uma tarefa nossa, né? Essa disputa do pós-pandemia, como é que nós sairemos dela? Então, nessa disputa, o fortalecimento das nossas instituições, demonstrar cada vez mais à população a sua importância, porque esse pertencimento é fundamental nessa disputa ideológica, que eles sempre negam que não são ideológicos, nada mais ideológico do que isso, né? Sempre negam que são políticos, nada mais político do que a negação da política, mas essa disputa do reconhecimento desses espaços, assim como o reconhecimento do Sistema Único de Saúde, tão depreciado, tão sucateado, tão desmontado antes, né, de uma pandemia, porque não houve preparação. Aqui em Minas Gerais, o governo do estado se preparava para a privatização, para a entrega da sua rede de hospitais para a administração de organizações sociais. Né, a ideia de que o Estado tem que sair da vida das pessoas, exatamente isso que a deputada Margarida trazia, enquanto nós defendemos um Estado cada vez mais presente na vida das pessoas, porque essa é a função do Estado, né, de prestar serviços de qualidade, garantir direitos à população. Então, isso está em permanente disputa, e a pandemia é importante que nós possamos reforçar o papel das nossas instituições de pesquisa. Paulo, Michele, trazendo vocês para o debate, né, essa questão colocada pela deputada Beatriz, me parece bem importante, enquanto que até mesmo nas pesquisas, pelo menos relativa à questão do Covid, o governo federal aparece sem condições de liderar, passar essa mensagem que as instituições continuam funcionando, são importantes estruturas públicas, né? Pode ser um laço importante para a sociedade logo após esse governo compreender a importância de dar atenção e financiamento para essas estruturas públicas. Essa mensagem, apesar de um sacrifício nesse momento, né, deve ser passada do ponto de vista de vocês? Sérgio, eu não tenho esperança de que, de fato, esse governo vai conseguir absorver tudo aquilo que a gente luta e do que a gente entende, porque a política desse governo é o Estado mínimo, né? São as políticas neoliberais, e como a deputada Beatriz bem falou, né, e a Margarida também, a gente precisa de um Estado cada vez mais próximo da população, principalmente agora no pós-pandemia. E assim, teve um avanço, sim, da vacina, houve um financiamento do governo federal, né, por conta dessa vacina aí que está sendo promissora, que é da Universidade de Oxford, mas com certeza não foi por uma vontade própria do governo, com certeza que foi muito mais uma pressão
principalmente do poder econômico para isso, para que, de fato, tenha esse investimento. Porque um governo ideológico negacionista, ele jamais vai apoiar a ciência. Eu acho que é importante a gente também vem falando, que a gente está trazendo esse debate sobre educação, sobre a saúde, e já muito bem colocado pela Beatriz, sobre a PEC 241, que nós servidores, né, dirigentes da ASFOC, lutamos lá desde 2016, desde o golpe que a presidente Dilma sofreu, que foi, de fato, para implementar essa política neoliberal de redução das políticas públicas. Então, o ataque à educação, à saúde, ao servidor público já vem desde a partir do golpe. Lembrando que no governo do Temer também houve um momento que ele quis reduzir, a ter cortes nas bolsas CAPES, e nós respondemos, né? A ASFOC foi às ruas, junto com os bolsistas, com os estudantes, para a gente estar revogando, e ele voltou atrás com muita luta. Então, a gente nós estamos num momento de luta constante contra a retirada de direito. Então, assim, eu não vejo nenhuma perspectiva nessa política que está aí. Acho que só um modelo novo que, de fato, represente o trabalhador, para que a gente possa, de fato, ter, de novo, políticas públicas com investimento na educação, na saúde, na ciência. E é isso. Acho que depois eu também gostaria de a gente também estar falando um pouquinho, né, desde o ano passado, o que aconteceu, né? Tsunami da educação, o governo querendo fazer a fusão do CNPq e da CAPES. Isso tudo são políticas, de fato, para querer desmontar a nossa ciência e a nossa pesquisa. E isso ainda continua em pauta, né? Nesse momento de pandemia, por conta que a pesquisa, né, e a ciência, a saúde está dando a resposta, o governo um pouco recuou, mas esses ataques, eles estão aí nas PECs que quiseram congelar os nossos salários, com redução de jornadas de trabalho do servidor, e com isso impacto também na assistência para a população. E é o que a gente sempre vem falando, a gente luta, sim, por nós servidores públicos, né? Somos sindicalistas, mas também lutamos pela população que precisa de um serviço público de qualidade para atendê-los cada vez melhor. Paulo Garrido, quer dizer, que no momento, então, lutar pela não redução de direitos dos servidores, do trabalhador, e também pela não redução de mais redução de verba de serviço público, investimentos pontuais ocasionais, e pelo combate das próprias deputadas nos âmbitos dos legislativos estaduais e federais contra algumas medidas. Esse é o panorama de ação no momento, quer dizer que é de defesa, né? De retenção, de contenção, é isso? É um projeto, defendemos um projeto de desenvolvimento nacional e com um Estado para todos, um Estado possível e necessário para atender às necessidades e demandas da população, do povo brasileiro. Eu quero expressar a importância do serviço público através da demonstração que está dando o Sistema Único de Saúde, o SUS, mesmo com tanta desabastecimento, com a emenda constitucional 95, com tanta falta de condições de trabalho para os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. A gente tem visto aí quantos estão sendo vítimas, né? Perdendo vidas, inclusive, médicos, enfermeiros, né? Porque que nesse momento, sem nenhuma condição de trabalho, muito com salários atrasados. A deputada Beatriz Cerqueira falou da realidade das OS, né? E como é grave aqui no Rio de Janeiro mesmo. A gente é nacional, mas tem a nossa maior base no Rio de Janeiro. E o que faz Crivella aqui, com a questão das OS, e o governo do Estado também, é o total sucateamento do Sistema Único de Saúde, com ataque direto às condições de trabalho e dos trabalhadores. Então, e quem está salvando vidas nesse momento é o Sistema Único de Saúde. É o Sistema Único de Saúde integrado, que é uma política muito forte, universal e com integralidade, defesa da equidade
e que é fundamental nesse momento. E a gente vê a política do governo, a base parlamentar, fisiológica, aprovando medidas provisórias e projetos que vão na contramão do que é necessário para a gente sobreviver, vencer e enfrentar essa pandemia. É redução salarial, o repasse para os municípios, que é cortado, que não é o ideal. Né? Queria falar, por exemplo, a questão da pandemia. Não temos nenhuma liderança, é um governo destruidor e que não combinam as coisas, não tem, além de não ter liderança. Vou colocar a realidade de Minas Gerais, né, que em algum momento os números lá não eram tão, comparando a outros municípios e estados, não eram tão trágicos. Né? E aí, o que acontece? A deputada Margarida Salomão e a Beatriz Cerqueira colocaram com muita propriedade, né, a estratégia aí do governador Zema, e que hoje vem ampliando o número de vítimas, de contágios e de vítimas fatais em todo o estado de Minas Gerais, na interiorização da Covid, né, que é trágico. E baseado em quê? Negando a ciência e colocando... A gente defende, a prioridade é a vida, é salvar a vida. A Fiocruz, a prioridade e missão é salvar vidas. E não é isso que esse governo e a maioria dos que estão no mesmo projeto de destruição do Estado, de desmonte das políticas públicas, vem desenvolvendo. Queria colocar também a questão do prefeito Calil, que parece que recuou na questão da flexibilização, né, nesse momento. Eu queria que as nossas lideranças aí, que são fundamentais para a gente, também fizessem um pouco de uma análise, uma avaliação sobre essa questão da educação, do retorno às aulas, né? Porque o que a gente tem visto é uma barbaridade, marcar retorno às aulas sem qualquer condição, sem respeitar as recomendações sanitárias, né? Então, assim, e tudo a título de quando não é fake news, é uma total... a base da ignorância mesmo, né, da imposição, e que nada constrói. Acho que é importante colocar isso também, a questão da educação à distância, como está sendo colocada nesse momento, sem nenhum cuidado. A gente falou, não há negociação com ninguém, não há diálogo. Nós tentamos uma negociação com o Ministério da Economia, nós estamos aí lutando para a convocação de aproximadamente 200 aprovados no último concurso público da Fiocruz, com perfis adequados para atuar no combate à pandemia. Não há diálogo, não há respostas. Né? Nós estamos discutindo, o governo falou para a gente na sexta-feira, colocando o teletrabalho, o trabalho em casa como benesse, e não é. Em nenhum momento nós discutimos em que condições esse trabalho está se dando. O trabalhador, há uma exploração do trabalhador, a questão dos instrumentos, dos acessos, do acesso à internet. Mais de 25% da população brasileira não tem acesso à internet. E fora outras questões. Eu vi a Sindicato das Enfermeiras, inclusive de Belo Horizonte, aí, falando que em muitos locais não tem o bico para oxigênio. Então, assim, é muito grave. E o que o governo coloca como proposta? Mais destruição do Estado brasileiro, mais ataque ao serviço público, mais ataque ao direito dos trabalhadores. Então, o serviço público está dando a resposta com o SUS, com a ciência e tecnologia, com a educação. E precisamos de uma articulação mais forte, né? É difícil nesse momento, por conta das exigências, para poder derrotar, falar daqui do Partido Novo, o papel que está cumprindo, né, no projeto neoliberal de redução do Estado. E a gente precisa nos articular para ter aí para derrotar esse projeto. Já que estamos com duas deputadas com ambos os pés na educação, queria justamente uma visão dela específica, né, sobre esse contraditório do momento. Que tipo de plano ter, ou melhor não ter, melhor aguardar? Que tipo de planejamento, providência? Qual a visão das deputadas a respeito da questão da retomada da educação e de que maneira?
Deputada Margarida? Das quais é impossível abrir mão. A primeira delas é a condição, a segurança sanitária de todos os que participam da comunidade escolar. Estudantes, trabalhadores, famílias, não há como fraquejar com relação a esse assunto. Não tem flexibilidade possível. Então, a condição da segurança sanitária tem que ser assegurada, e isso é local. Não é porque você pode ter cidades, eu vou falar aqui da zona da Mata de Minas. É uma coisa curiosa. Em Juiz de Fora, você tem uma escalada da contaminação, de número de mortes. Muriaé, situação catastrófica. Cataguases, que é entre Muriaé e Juiz de Fora, está numa situação melhor. Então, as condições sanitárias vão ter que ser avaliadas localmente. A outra condição que eu acho que é imprescindível é que nós não podemos permitir que, nesse momento, o processo da educação venha a agravar o maior problema da sociedade brasileira, que é a desigualdade social. No Brasil, nós temos, embora com limites, a educação como sendo uma ferramenta para as melhorias das condições de vida das pessoas. Se, nesse momento, nós permitirmos que haja uma banalização, um desrespeito, de tal modo que as pessoas em melhores condições econômicas possam assegurar aos seus filhos os privilégios de que sempre dispuseram, nós estaremos retrocedendo. Um dado da última década foi a diversificação social do alunado das universidades. Quer dizer, então, nós tivemos um processo importante na democratização de acesso à educação. Então, como é que nós podemos, nesse momento, imaginar que você possa, para alguns, garantir avanços, enquanto que outros, por falta de condições materiais, e aí eu digo a internet, as condições em casa, que nem sempre são condições que favorecem o estudo e a aprendizagem, as condições, as ferramentas de que as pessoas venham a dispor. Então, essa ideia de usar a educação remota como panaceia, ela é absolutamente repulsiva. Então, eu acho que essas duas condições, a preservação das condições sanitárias, não colocar em risco a vida de ninguém, certo? E, de outro lado, não admitir um processo de retomada da educação que vá agravar a desigualdade social já existente aqui no Brasil e que é a 15ª maior do mundo, segundo os dados da ONU. Então, definitivamente, essa é uma situação que nós precisamos superar e não tornar mais aguda. E a sua visão, deputada Beatriz? Sim, eu queria acrescentar algumas questões, Sérgio. Primeiro, é que gestor que inicia a pandemia querendo retomar as atividades escolares não entendeu o que é a pandemia. Não entendeu o que era o coronavírus, não entendeu absolutamente a necessidade do distanciamento, do isolamento social. Por isso que temos fracassado nesse processo de enfrentamento à pandemia. Em Minas Gerais, as aulas presenciais estão suspensas, resultado de uma ação do Sindiúti, que representa os trabalhadores da rede estadual, que em abril impetrou mandato de segurança e teve uma decisão liminar favorável, impedindo a convocação presencial dos servidores que o Estado já havia feito, 50 mil na primeira semana e os outros 120, 130 mil na semana seguinte. Então, é importante fazer esse registro, porque é o sindicato que está defendendo a vida das pessoas, a vida dos seus familiares, porque desde abril era para ter tido já essa convocação presencial. E aí o que a gente observa é uma competição entre gestores de quem vai conseguir retomar as atividades presenciais primeiro.
como se essa fosse uma questão central no meio de uma pandemia. Eu tenho, nesse momento, um enfrentamento judicial com o prefeito de uma cidade aqui em Minas Gerais, Coronel Fabriciano, em que o prefeito insiste em fazer a convocação presencial do retorno às atividades presenciais, mesmo a região dele em colapso do sistema de saúde. E chegou ao ponto dele recorrer ao STF, porque eu tenho ganhado sucessivas decisões, na verdade ele tem perdido sucessivas tentativas, porque hoje tem uma decisão judicial que o impede do retorno às atividades presenciais. Então, os gestores, eles não assumem a sua responsabilidade da defesa da vida, não assumem essa capacidade que deveria ser intrínseca ao cargo de liderança no enfrentamento ao coronavírus e de proteção da vida à população. Então, esse é um aspecto com o qual eu fico surpresa cada vez que eu me deparo com algum gestor municipal ou estadual querendo fazer o retorno das atividades, porque no caso de Minas Gerais, nós estamos ascendendo na pandemia. Nós estamos em uma situação crítica. Há colapso no sistema de saúde em várias regiões do estado, não tem vaga para as pessoas, é essa a realidade prática, concreta que nós estamos enfrentando. E segundo, a tentativa de fazer uma educação remota, não presencial, vários nomes têm sido dados, é uma tentativa de não transparente junto à comunidade escolar, de achar que esse processo ele vai constituir um processo de aprendizagem. A educação é um processo essencialmente presencial. A professora é insubstituível na relação de aprendizagem. A relação de aprendizagem se dá na interação com os outros, com as outras pessoas. A escola cumpre uma função essencial na sociedade. Então, nenhum processo remoto vai substituir a atividade presencial. Nós deveríamos estar com a educação básica nesse momento, cumprindo um papel muito mais pedagógico, de orientação às nossas crianças. As nossas crianças estão completamente estressadas, as suas famílias completamente estressadas, tensionadas, as nossas casas não foram feitas para o ensino remoto, como também não foram feitas, organizadas para esse teletrabalho que os servidores públicos foram jogados, as famílias em condições financeiras diversas, mas muitas delas em situação de dificuldade, tendo que adquirir planos de internet, tendo que adquirir aparelho de telefone, tendo que adquirir computador para dar um suporte à criança e ao adolescente. E há nesse processo uma transferência da responsabilidade do Estado, do direito à educação para as famílias. No sentido de quem vai ser o tutor dessa criança, quem vai acompanhá-la na TV, porque aqui em Minas a gente tem a parte de aulas pela TV, que também é um fracasso, porque você não pode fazer uma aula gravada, simplesmente reproduzindo, como se você estivesse numa sala de aula, é uma dinâmica completamente diferente, né? Então a gente tem essa dinâmica aqui no estado, e que está significando uma transferência para que a família, que está numa situação financeira, talvez, possivelmente difícil, que ou está também em situação de isolamento social, o que acarreta um estresse, ou não está em isolamento social, e tem sido demandado dela um acompanhamento da criança e do adolescente, que não é a sua responsabilidade. A responsabilidade do processo de educação é da escola, fornecida pelo Estado. E acho que nesse processo, o que me preocupa muito, é que várias coisas têm sido gestadas. Então, a ideia da educação domiciliar, a ideia de que menos pessoas fazem mais através dessa dinâmica aí do teletrabalho que foi imposto, a ideia do servidor assumir a responsabilidade da infraestrutura do seu teletrabalho, porque não é fornecido condições para que esse profissional trabalhe, não foi feito um diagnóstico para ver as condições, nem as condições prévias de trabalho, sequer as condições de acessibilidade das crianças a todas essas ferramentas virtuais que têm sido cobrado delas. Então, acho que nós sairemos dessa pandemia com parte dessas crianças e jovens desistindo da escola. A gente vai sofrer um processo de evasão gravíssimo, isso precisa ser discutido. As categorias que estão nessa tensão do teletrabalho, da educação remota, adoecidas, mais adoecidas, porque já é uma profissão que adoece, que estressa, não é à toa que nós temos, no caso da educação básica, a aposentadoria específica. Então, esse pós-pandemia pode revelar situações ainda mais difíceis, sem contar, para finalizar, a desistência das crianças e adolescentes nesse processo.
Quem garante que as crianças e adolescentes estão acompanhando aquilo que tem sido jogado para elas todos os dias? Não estão. Já há uma desistência desse processo, porque não é um processo educacional, não é um processo pedagógico que leva, que leva ao processo de aprendizagem. Deputada Margarida, já pedindo uma consideração final sua em função do horário nosso combinado, e também queria que comentasse, dentro do Legislativo hoje, né, qual o trabalho possível. O Congresso até que, de alguma maneira, tem atuado, tem se percebido, às vezes, com coisas que se concorda, não se concorda, mas tem estado bastante ativo, né? Mas dentro da atividade legislativa no momento, como disse até a deputada Beatriz, né, de repente fazer dali uma trincheira para falar com a sociedade, para acompanhar, para fiscalizar, para monitorar, para incentivar o contraditório, né? E falando em contraditório, até achei curioso, né, como governos têm se dedicado a revisar suas estatísticas no momento, os seus métodos, né? Agora foi Minas Gerais também que se dedicou a revisar os métodos estatísticos de verificação de ocupação de UTI, conseguiram com a verificação aumentar em 20% as vagas da UTI. Então, tem um contraditório muito grande que me parece que a atuação parlamentar é muito importante para ser um farol aí nas interpretações, deputada. Sérgio, meu amigo, você é um diplomata. Você está dizendo de revisar os dados. Na verdade, trata-se de pregar mentira de uma forma desavergonhada. O governo Bolsonaro chegou ao ponto de proibir ao Ministério da Saúde que divulgasse os dados diários, tanto do número de pessoas contaminadas, como ainda do número de óbitos. Esses números que têm sido divulgados resultam de um acordo feito pelos veículos da grande imprensa e da sociedade, para podermos manter um mínimo de conhecimento, né, sobre o que está nos acontecendo, que é uma loucura, porque para a formulação de políticas públicas que tenham eficácia, você certamente precisa de dados seguros. Então, isso não é a primeira vez que faz o governo Bolsonaro. Não nos esqueçamos, quando começaram a surgir as notícias sobre o aumento do desmatamento da Amazônia, o ato seguinte do Bolsonaro foi demitir o presidente do INPE. Então, na verdade, não se trata de revisão de dados, trata-se de mentiras cínicas, na medida em que buscam desobrigar os gestores dos seus compromissos assumidos com a população. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito complicado. O Legislativo, aí eu vou falar sobre o Congresso Nacional, tem buscado, apesar de ser o Congresso Nacional majoritariamente de direita, então, quando se fala de ataques ao serviço público, vejam, há espaço para que esses ataques aconteçam. É necessário que as pessoas estejam alertadas e, mais do que alertadas, que elas estejam militantes, justamente para pressionar as bancadas no sentido de não reduzir ainda mais os direitos dos trabalhadores públicos, que já foram tão prejudicados na reforma da Previdência Nacional. E agora, e a Beatriz vem revelando isso de uma forma muito nítida, esses prejuízos estão sendo também repassados aos trabalhadores do Estado. E eu quero dizer que isso está acontecendo também nos municípios que estão fazendo as suas maldades locais. Mas eu queria dizer, no caso dessa situação da retomada, o MEC estava absolutamente omisso, então nós votamos para flexibilizar de tal modo que não é necessário ter pressa. O foco não pode ser o foco burocrático do cumprimento do calendário. O foco tem que ser a aprendizagem das crianças, dos jovens. Esse problema que a Beatriz mencionou, quer dizer, o risco de uma evasão monstruosa, é real. Até porque as famílias também
estão exaustas, estão atravessando uma situação de necessidade econômica aguda. Então, nós flexibilizamos, permitindo que, inclusive, você pudesse desdobrar em 2 anos os conteúdos ou as habilidades que devessem ser desenvolvidas. Isso está sendo ainda votado, nós conseguimos melhorar em diálogo com a CNTE, em diálogo com a UNE, com a UGES, então, com a UBS. Então, nós estamos, na medida do possível, dando uma resposta num momento em que falta ao Brasil uma coordenação nacional, não só no que diz respeito à saúde, mas também no que diz respeito à educação. Ok, obrigado, deputada Margarida. Agora uma palavra final, uma mensagem final da deputada Beatriz. Eu destacaria ainda, Sérgio, 2 questões. Primeiro, o que você pontuou, que é a absurda falta de transparência dos gestores em relação à pandemia. Eu localizei aqui a nossa última notícia: o governo de Minas para de informar taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria. Em maio, o governo de Minas parou de informar os casos suspeitos, que naquela oportunidade passavam de 110 mil, se eu não me engano. Final da primeira quinzena de maio, ele parou de informar. Então, realmente é preocupante um processo que, além da ausência de diálogo, de participação popular, é um processo que prima pela ausência de transparência nas informações. E, para finalizar, eu dizia, eu sou defensora, eu estou no primeiro mandato, né, como deputada estadual, é a primeira experiência no cargo eletivo. Antes disso, a minha trajetória foi no movimento sindical. O parlamento é um lugar para a gente disputar, sabe? Michele, Paulo, disputar as nossas pautas. É um lugar que a gente tem que colocar as nossas vozes, colocar os nossos corpos, colocar as nossas agendas. Nós temos uma cultura muito presidencialista no Brasil, a gente foca no presidente, no prefeito, no governador, mas o parlamento é o lugar da diversidade, e o parlamento ele é essencial no processo democrático. Então, nós precisamos ocupar esse espaço e fazer essa disputa, a disputa que é de pauta, a disputa que é a denúncia, a disputa que é dizer quem somos e a importância dos serviços públicos, que foi a agenda de debates aqui hoje, que nós desenvolvemos nesse período. Eu quero agradecer a gentileza do convite, me senti muito honrada, agradecer a representação regional, né, por ter visto no nosso mandato a possibilidade de compartilhar esse momento com vocês, colocando o nosso mandato sempre à disposição na luta em defesa da pesquisa, da ciência, da educação, dos serviços públicos aqui no nosso estado. Obrigado, deputada Beatriz. Uma palavra final da vice-presidente da ASFOC, a Michele Alves. Sérgio, deixa eu só, antes da Michele falar, lembrar que essa semana nós estamos fazendo um esforço muito grande, que eu aproveito para convocar todos aqui, para garantir que nós tenhamos a votação do Fundeb. Tá? Há um anúncio do presidente da Câmara de que ele colocaria o Fundeb em votação, e eu quero dizer a vocês que isso é imprescindível. Sem Fundeb, ano que vem, já nessa crise em que estamos mergulhados, corremos o risco de não ter educação básica nesse país. Ok, obrigada, deputada. Michele, agora. Agradecer, né? Eu acho que mais uma oportunidade de aprendizado. Eu sempre venho falando isso, que as lives da ASFOC é um momento de aprendizado. O mandato da deputada Margarida Salomão já acompanho, principalmente na frente em defesa das universidades, é um trabalho belíssimo que ela faz, de luta, e agora a oportunidade de conhecer essa deputada também lutadora, Beatriz. É muito importante a gente ter mulheres no parlamento, terem mulheres, de fato, nos representando, né? Já somos maioria na sociedade, isso é muito importante. Eu acho que era um assunto que essa live poderia ter muito mais tempo. Eu acho que eu vi aí comentários até da própria Fernanda sobre o Enem, que também foi uma disputa do parlamento, da sociedade civil, dos sindicatos,
pelo Adi e o Enem. A questão da desigualdade social também está sendo aprofundada cada vez mais, principalmente nessa questão de falta de políticas públicas. Eu acho que eu tenho que falar aqui, eu sei que o tempo já está acabando, mas como a Beatriz falou, eu acho que pegar um pouquinho só da fala que a Beatriz falou, é importante também lembrar que muitas das vezes a única refeição que uma criança tem, um jovem tem, é a merenda escolar, né? Então a gente precisa estar debatendo mais, disputando cada vez mais, como a gente já vem fazendo, mas, de fato, garantir, né, que a Constituição, aquilo que está previsto na Constituição seja, de fato, direito da população, né? Então, dever do Estado, saúde, educação, é dever do Estado e direito da população. Então, muito obrigada por esse aprendizado, e vamos aí na luta por um país mais justo e mais igualitário. Ok, agora passar a palavra para o encerramento para o presidente das FOC, o Paulo Garrido. Reforçar a Michele, me sinto totalmente representado pela fala da Michele. Então, no início já falei sobre isso, ficamos muito gratos, os trabalhadores da Fiocruz agradecem a atuação parlamentar, a atuação das duas que estão aqui hoje, deputada Margarida Salomão, deputada Beatriz Cerqueira. Temos um histórico de lutas, inclusive, junto com a deputada Margarida Salomão, que já nos presenteou em várias agendas, inclusive na Fiocruz. Então, quero agradecer, reforçar esse agradecimento, esse reconhecimento, de uma parlamentar que nos honra, que nos orgulha. Tenho acompanhado cada vez mais também a ação da deputada Beatriz Cerqueira, não só através da coordenação regional de Minas Gerais, mas porque nessa agenda de luta no Congresso Nacional, e que a gente tem orientado, desenvolvido ações no sentido de fortalecer a luta das nossas bases nos estados, né? Eu tenho tido uma participação bastante intensa e tenho que acompanhar. E quero também reconhecer aqui que tem sido um mandato, uma ação parlamentar de muita responsabilidade, de comprometimento, de compromisso público. Então, quero parabenizar também a deputada Beatriz Cerqueira. E, nesse sentido, tem vários pontos aqui que a gente poderia estender esse debate, né? A questão da gestão, da autonomia universitária, né? Da intenção de intervenção cada vez maior do atual governo nas universidades, né? E se dá também na questão das eleições dos reitores, das escolhas, um absurdo, né? Barbárie, retrocesso, autoritarismo, e a gente pode fazer novos debates, devemos. E, nesse sentido, quero reforçar aqui, aí, dialogando também com o Sérgio Leré, semana que vem teremos aqui o pesquisadores, né, da Fiocruz, o Júlio Croda, de Mato Grosso do Sul, que recentemente esteve no Ministério da Saúde, indicação lá da nossa base em Mato Grosso do Sul, também da diretora de articulação regional, Cláudia Stutz, e o Rivaldo Venâncio, que hoje também está na coordenação da pandemia lá na Fiocruz, que também vai estar na semana que vem aqui, dia 14, dialogando, debatendo os impactos da pandemia. No dia 21, Piauí, e dia 28, Rondônia. Em agosto, nós vamos abrir um ciclo de debates sobre territórios vulneráveis, sobre pandemia e os direitos das populações vulneráveis. Então, serão 4 debates durante o mês, a cada terça-feira, com tema trazendo aqui movimentos populares, movimentos sociais, comunicadores populares, né? E que vai cada vez mais enriquecer aí esse painel, as FOC, o painel dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigado. Obrigado também aos que participaram e boa noite. Fica aí, então, a agenda que você vai acompanhar pelas redes sociais das FOC e das próximos lives, dos próximos debates, aí trazendo parlamentares, trazendo pesquisadores de vários estados,
sobre esse tema da saúde pública, da educação, da ciência e da tecnologia. Até terça que vem, então. Tudo de bom. Tchau, tchau.